Estamos ao vivo? Isso aí, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Vamos chegando aí, galera. Alguém pode dar um retorno para mim do som, por favor, para saber se está saindo tudo legal, se está saindo bem, se estão conseguindo me ouvir. Maravilha, vamos chegando aí todo mundo. Já chamaremos aí o nosso convidado de hoje. Muito obrigado aí, pessoal, que está mandando um feedback do som. Galera, boa noite então. Estamos ao vivo no nosso 8º episódio do nosso podcast Papo Faixa Preta. E antes de mais nada, quero dar alguns recados aí para vocês. Primeiro, lembrá-los que também estamos no Spotify e no YouTube. Quem quiser conferir é só procurar Papo Faixa Preta. Os links estão todos na bio aqui do Instagram. Vocês podem estar assistindo todos os nossos episódios, os que já passaram. E os que vão acontecer estarão lá um dia depois da sua transmissão, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, vai fazer um cardio, vai fazer uma esteira, quer colocar alguma coisa legal lá para ouvir, procura a gente no Spotify, todos os episódios estão lá. Vamos ver, a galera está entrando aí. Enquanto o pessoal vai entrando também, agradecer ao nosso patrocinador oficial, Academia CTI. Se você quer buscar as artes marciais, quer começar a praticar e não sabe aonde, a Academia CTI é o lugar. Procura por eles, jiu-jitsu, judô, boxe, muay thai, além de academia, personal trainer, vocês podem estar sempre procurando lá na Academia CTI. Está aí nos apoiando nesse projeto. E vou chamar aqui o nosso convidado. Hoje teremos a presença ilustre do Leandro Palomares, que é preparador físico de atletas, de lutadores. Vamos chamá-lo aqui. Fala, Leandro. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá achando legal o som aí? Tá saindo legal. Deu uma falhada aqui. Deu uma falhadinha. Acho que o meu deve estar normal, né? Tá normal. Beleza. Vamos ver. Tá sendo bom? Tá dando para ouvir bem? Tá dando uma falhadinha, mas tô vendo. Vou fazer aqui mais perto. Vamos ver. Bem, acho que agora vai. Galera, se puder dar um retorno aí pra gente. Tá saindo o som aí para vocês. Enquanto isso, dá boa noite para todo mundo que está entrando. Valeu, Carlão. Muito obrigado aí pelas considerações. Obrigado, Carlão. Valeu. Gente, Carlão não é o cara, hein, meu? Leandro, vamos lá então. Boa noite. Vamos lá. Gente, obrigado aí por você ter aceitado esse convite, já participando desse episódio aqui conosco. Sabe que é uma honra muito grande, em vista do trabalho que você vem fazendo, de tudo que você vem conquistando, eu venho acompanhando, e ver essa ascensão aí que você está tendo como profissional da área é uma coisa muito, muito gratificante para todos nós. Eu costumo dizer o seguinte: quando um de nós, profissionais de educação física, profissionais da saúde, se destaca, ele puxa todos os outros. Então, trazer pessoas que estão se destacando, que estão alcançando bons resultados ali, é sempre muito importante para que todo mundo passe a conhecer e valorize o nosso trabalho, né, como profissional de educação física, acima de qualquer coisa. Então, uma honra muito grande estar recebendo você aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre preparação física e tudo mais, acho que vai ser um papo bem legal. Então, já adianto o pessoal que está assistindo, que vai assistir essa live depois das gravações, ela é uma live dedicada a profissionais de educação física, primeiramente, mas também a estudantes,
alunos, né, em geral, não só de educação física, mas fisioterapia e outras áreas que englobam a parte de treinamento, e professores que queiram aprender um pouquinho mais aí com quem está na prática, com quem está no campo de guerra aí com você, no dia a dia. Então seja muito bem-vindo, prazer muito grande. Essas suas considerações aí, por favor. Obrigado, eu que agradeço o convite, pô, poder estar fazendo parte aí do seu trabalho, desse podcast que é tão bem feito, né? Você faz um grande trabalho aí, já recebeu alguns parceiros de treino aí, né, de equipe, o Borracha, o Guilherme, outros atletas aí de peso, né? E é um trabalho que tem acrescentado muito aí para a galera dos esportes e da nossa área da educação física também, né? E me sinto muito feliz de estar fazendo parte aí, de ter esse reconhecimento, né, de estar aqui com você hoje. Como eu falei para você hoje, na hora que a gente estava trocando uma ideia ali no WhatsApp, algumas pessoas me procuraram hoje durante o dia, porque viram, a gente anunciou ontem a live, né? Foi pouco tempo para poder chamar o pessoal, e viram o nosso aluno e professores e tudo mais, ficaram muito contentes de ver essa parceria aí que a gente está fazendo para esse episódio de hoje, e foram ótimas referências, né? Então a gente está muito contente aí. É fruto do trabalho não só do podcast, mas também dos convidados de peso que estão aceitando aí participar, né, nessa proposta. Olê, mas seguinte, vamos lá então, antes de mais nada, conta aí pra gente como que você chegou na educação física. Eu sei que você é faixa preta também, né? Conta um pouquinho pra gente aí da sua história antes da gente entrar na parte mais voltada à preparação, que é o tema principal de hoje. Uhum. Eu cheguei na educação física através do esporte, né? Já praticava jiu-jitsu, muay thai, fui atleta, né, das duas modalidades, de MMA também. E sempre tive essa vontade de fazer educação física e trabalhar com atletas, né? E aí, através disso, eu entrei no curso de educação física, né? Parei o tempo um pouco, né, essa questão do treino, para estar aí na faculdade, tem a questão do estágio, trabalho, a gente sabe que é difícil, né? Uhum. Então, me ausentei por um tempo, e aí depois, reta final de faculdade, eu voltei para as lutas aí. Mas foi graças ao esporte que eu ingressei na faculdade. Foi através do jiu-jitsu, muay thai e MMA, então. Você participou dos três. Isso. Competi nos três. Começou quando nessa brincadeira aí de luta? Na luta, comecei em 2008, fazem 15 anos, né? 15 anos. Comecei os dois juntos, né? O muay thai e o jiu-jitsu, através de um amigo que trabalhava junto comigo, o Eduardo. Ele começou a fazer treinar na CTI, quando era academia bem pequenininha, numa esquina lá no Monte Verde. E aí ele falou, pô, tô fazendo jiu-jitsu, muay thai, vale tudo e tal, né? Porque na época ainda estava na transição do MMA pro vale tudo. Já era MMA, mas muita gente ainda falava vale tudo, né? E aí eu falei, pô, sempre gostei de luta e quero fazer também, né? Me empolguei e fui. Aí cheguei na CTI e o primeiro contato que eu tive foi com o Mauro Cromado, professor de Muay Thai. E aí já cheguei falando que queria fazer o vale tudo, né? E eu nem tinha conhecimento, eu não sabia que você precisava fazer mais de uma arte, ou pelo menos ter conhecimento em uma arte, né? Para poder fazer o vale tudo e tal. E aí ele me explicou, né? Pô, você tem que fazer pelo menos um Muay Thai, um Jiu-Jitsu, né? Ter uma noção de trocação e de chão para poder fazer. Então você vai ter que treinar os dois aí, nós vamos fazendo depois os treinos de vale tudo. E aí eu comecei. Até é engraçado, né? Porque a primeira vez que ele me falou do jiu-jitsu, eu tive a mesma reação que muita gente tem. Que é falar, pô, jiu-jitsu, esse negócio de agarrome não é legal, né? E aí ele falou, não, vem aí, vamos fazer as aulas, você vai ver que é diferente. E assim foi, né? Quando você começa a praticar, você vê que não tem nada a ver, é uma outra visão ali dessa questão do contato físico, né? E foi bem bacana. E aí eu comecei a competir. Com 4 meses de treino, eu fui na primeira competição, que foi no Muay Thai, e fui campeão paulista de Muay Thai. Foi no campeonato aqui em Indaiatuba. Foi no Tejusa, no antigo Tejusa, né, pela Federação Paulista, né, que é associada à CBMT, que é a Confederação Brasileira. E aí eu fui campeão, né, de Muay Thai, campeão paulista. E aí depois comecei a competir no Jiu-Jitsu, né? Aí depois, mais pra frente, no MMA, cheguei a fazer luta profissional de MMA, lutei profissionalmente no Muay Thai também, e por aí vai. É um momento grande ali, então, dentro do âmbito competitivo, né? Uma coisa
Eu sempre competi, gostei de competir bastante. Antes de estar entrando na faculdade, né? Eu entrei na faculdade em 2014. E então, antes disso, eu competi bastante. Então, eu lutava nas 3 modalidades. E graças a Deus ganhei os campeonatos, né? Tive bastante êxito aí. Então, foi uma trajetória legal. Tá, e uma coisa que você falou que eu bato muito na tecla para os meus alunos também, para todo mundo que conversa comigo, que se você quiser se tornar um bom profissional, você precisa não só ter o conhecimento técnico, mas ter um conhecimento prático, isso é muito Com certeza. importante também. Você não precisa ser um profissional de fato e viver daquilo durante anos, não. Mas tem que ter experiência competitiva, tem que passar por isso daí, porque isso daí vai te agregar muito quando você for montar uma preparação, como é o seu caso, Sim. prepara ou atletas aí que tem a sua cartela de atletas, essa vivência agrega muito, né, na vida do profissional. Não só na questão física, mas também naquela questão psicológica, né? Sim, Que para quem é competidor é muito importante, e principalmente nas primeiras competições, se torna algo meio difícil, né? Aquele nervosismo e tal, de estar se preparando para um primeiro campeonato de repente. Então, essa experiência que eu tive de competição me ajudou muito agora nessa fase que eu vivo, né? Que é na preparação física de atletas. Eu tenho essa bagagem para poder instruir eles nessa questão também psicológica, de saber, né, como se portar, como se preparar, como o pensamento que você tem que ter pré-competição, na hora que você está entrando para uma luta. Então, isso agregou demais ao meu trabalho. não adianta nada você ter o melhor físico, a melhor técnica, mas estar com uma cabeça mental ali despreparado no momento, né? Então, saber como funciona o É, backstage ali, as coisas por trás do tatame, do octógono, seja do kotô, seja lá qual for a forma que a pessoa lute, a sim. arte ou a modalidade que ela lute, saber o backstage ali, os procedimentos, as formalidades também, o que você vai ter que fazer quando entrar, os cumprimentos que você precisa, saber tudo essa vez faz uma diferença grande. Porque você estar bem fisicamente, tecnicamente ali, né, a questão preparo físico e técnico da modalidade que você está praticando, é uma questão. Agora, quando você vai competir, o seu lado psicológico, ele influencia muito. É o seu bem-estar, né, ali psicológico, que vai fazer com que todo o seu preparo físico funcione na hora da luta. Porque você que é da arte marcial, você sabe. Tem muito atleta que é muito bom na academia, Uhum. né, que passa o carro em todo mundo, e quando chega na competição, o lado psicológico atrapalha, ele não tem um bom desempenho. Então, é muito importante trabalhar esse lado com os atletas, e aí quem já tem essa vivência de ter competido, ou de competir, né, já tem aí um aliado, né, para poder passar para os alunos. Sim, é um grande diferencial, né? Eu, pelo menos, É, vejo dessa forma. E isso é uma coisa legal, que a pessoa já entra com um passo à frente, né? E se ela não tomar cuidado, se não tiver esse preparo mental, porque esse preparo mental ele é feito no treinamento, é feito na experiência de competição, mas o próprio treinamento físico, a preparação física, ajuda a pessoa a se preparar mentalmente também para aquele desafio claro, que ela tem, para aquela luta. Porque todo treino físico é um grande desafio, porque o corpo cansa e sim. quem vai mandar é o psicológico bem preparado, né? E às vezes você tem tudo isso e não está com o psicológico preparado, mas o cara nem é tão bom tecnicamente, fisicamente, mas ele entrou com a cabeça boa, entrou concentrado, ele vai achar um ponto, vai segurar aquela luta que você vai perder com um cara, às vezes, tecnicamente muito inferior a você, né? Sim. Então, esse preparo físico aí, mental, são duas coisas que andam de mão dadas o tempo todo. Aí, até na questão do dia a dia de treinamento, né, eu procuro colocar esses elementos aí para estar trabalhando com os atletas, né, de trabalhando psicológico, né, ali na hora do cansaço, saber que ele não pode desistir, que o oponente dele não vai desistir, então ele também não pode, ele tem que ir para cima, ele está cansado, mas ele tem que dar o máximo, porque é só através disso que você consegue êxito, né, às vezes ali um segundinho a mais que você se esforça na luta, você consegue ganhar a luta ali que provavelmente você perderia se tivesse desistido, né? E Exatamente. uma coisa que eu me preocupo muito com os atletas é saber pô, se dormiu bem, se está legal em casa, se está se alimentando bem, né? Saber do geral ali, como que ele está se sentindo, porque é importante. Então, uma noite mal dormida, pô, atrapalha todo o rendimento, né? E aí, se eu puder instruir em alguma coisa para melhorar nessas questões, eu vou estar instruindo, né? E eu acho que vai muito além só da questão física. Exatamente.
o trabalho se resume tudo, vai além do físico. O treinamento, a base do seu trabalho é o treinamento físico, mas dá um suporte todo multidisciplinar. A gente não é nutricionista, não somos psicólogos, mas nós entendemos uma base, a gente estuda essa base para poder gerar esse tipo de apoio, até para poder instruir o atleta a procurar um profissional de determinadas áreas. Né? A gente precisa de um braço aí dentro da área da saúde, do treinamento no caso. Então é muito importante saber todo esse contexto aí que o atleta está inserido antes de uma preparação. Mas antes da gente direcionar para valer para as preparações aqui, eu até montei uma colinha para mim perder aqui nos assuntos que eu quero falar com você hoje, que eu acho que vai ficar bem legal. Conta só um pouco pra gente aí, como foi essa experiência de entrar no octógono para lutar o MMA, porque isso daí é uma coisa que eu acho que só quem passou que sabe como não dá nem pra imaginar, né? Sim. Eu sempre fui bem tranquilo para lutar, né? Então, para mim foi uma experiência bacana, não fiquei muito nervoso para entrar no ringue, né? Mesmo numa estreia, né? Porque já tinha uma bagagem do jiu-jitsu, do Muay Thai, mas o MMA é uma coisa diferente, né? E tem uma luta minha, que até postei esses dias no meu feed, lá de 2011, né? Que eu aceitei essa luta uma semana antes, né, de acontecer, porque um atleta que ia lutar se machucou, e aí eu fui convidado a estar lutando. Eu aceitei a luta, no outro dia eu caí de moto. Me ralei inteiro e tal. E aí o pessoal queria me ver treinando, porque eles eram de uma outra equipe, para saber se eu tinha condições de estar realmente ali, né, compondo o card. E aí eu fui treinar, cara, fui lá na academia logo depois que eu caí de moto. Foi no caminho eu caí de moto. E quem inclusive me socorreu foi o Borracha. Foi bem na frente da borracharia. Aí eu fui lá, fiz o treino e tal, bati um saco todo meio ralado. E aí a galera, não, beleza, tá em condições, dá para se recuperar até lá, e fui. E aí uma semana depois, no próximo sábado, eu fui lutar. Cara, foi uma luta muito especial, porque o atleta vinha do peso de cima, né? Então sabe que os atletas de MMA eles perdem peso para estar lutando numa categoria na qual eles se sintam mais fortes, né? Normalmente aí um atleta que vai lutar 70 quilos, ele pesa uns 78 até 80 quilos no dia a dia. Até mais, às vezes, tem atleta que chega a perder 20 quilos, né? Para lutar. É um corte muito bonito. Tem um brasileiro que chama Gleidson Tibal, ele perdia 20 quilos para lutar no UFC, cara. É uma coisa assim, uma perda muito agressiva, né? Bom, mas aí, enfim, aí eu fui pra luta e tava o ginásio ali em Campinas do Guarani, né? E ganhei a luta no segundo round por finalização e a galera vibrou, porque eu era muito mais magro, mais leve que o cara, né? Que no outro dia devia estar com uns 8 quilos a mais do que eu. E a galera vibrou e tal, e foi bem bacana. Foi uma experiência única, assim. É algo que eu tenho guardado comigo de muito especial. E foi televisionado pelo canal Combate, né? Então deu uma visibilidade legal na época. Até quando eu chegava em alguns lugares, a galera que acompanhava a luta, pô, me reconhecia, então era bacana. Pô, olha só que legal. Então você pode dizer que já esteve no combate. Já estive no combate. Isso é um privilégio para poucos, hein? Isso é legal demais. Então. Qual categoria que Sim. você lutou? Cara, essa eu lutei até 66. Eu era bem mais leve. 66. Eu tinha 21 anos. 21. Foi aí há quase 12 anos atrás, né? Mas já então, cortou mais peso do que isso ou não? Não, nunca cortei mais peso que isso, não. Aí depois eu subi de peso, né? Agora eu tenho bem mais peso, então... Mas eu tava com 66 nessa época e eu só aceitei a luta porque eu já tava no peso, né? No caso dessa luta que eu te contei. E era uma semana antes, né? Não tinha tempo hábil para um lutador perder peso para poder estar ali em condições de lutar. Então, como eu já era do peso, eu aceitei e fui. E eu acho que isso que é bacana, né? Para quem é lutador, tem que ter essa vontade de ganhar, essa vontade de competir, independente das condições, né? Eu acho que isso é o diferencial de um atleta. Ele está sempre ali fora da sua zona de conforto, né? Buscar os desafios. Cara, isso é muito legal. Isso mostra que foi uma bagagem grande mesmo que você adquiriu, né? Só para a gente concluir essa parte, muita gente às vezes pode estar aí nos assistindo, vai nos assistir posteriormente, pode estar achando, poxa, mas o cara já estava no peso, então para ele foi mais fácil. E eu creio que na verdade não, né? Se o cara perdeu peso, ele fez o processo correto de corte de peso, não foi uma coisa absurda, assim, perder do dia para a noite, como muitas vezes acontece.
mas se o cara Sim. fez o processo correto do corte de peso, ele chega muito bem condicionado no dia. E o rebote pós-pesagem é muito grande também, né? Você falou, o cara estava 8 quilos mais pesado que você. 8 quilos torna É o cara que, mais forte também que o muito mais lutador. forte. É que quando a galera perde peso, a maior parte desse peso, normalmente nos últimos dias, é desidratação, né? Então por isso que ele recupera muito de um dia para o outro. Tem cara que chega a recuperar quase 10 quilos de um dia para o outro. Muita Né? coisa. Então tudo isso é desidratação. E a gente sabe que a hidratação, né, ela melhora o desempenho físico de um atleta na hora do competir. Então se ele faz um corte de peso ideal ali, que ele consegue desidratar não num nível muito agressivo, e consegue recuperar essa hidratação de um dia para o outro, ele não vai ter problema. E como ele era mais pesado, a pancada dele era mais pesada, né? E aí, esse atleta que eu lutei, ele já era faixa preta, ele já era grau preto de Muay Thai, né? E eu já tinha graduação no Muay Thai, já tinha lutado, mas não era grau preto ainda, né? Eu era faixa azul de Jiu-Jitsu e uma graduação também intermediária ali do Muay Thai. Então ele tinha mais experiência. E aí, mais pesado. Hoje você é faixa preta do Gil e no Muay Thai. Continuou também? No Muay Thai eu não cheguei a pegar o grau preto. Eu tenho o grau de instrutor, né, de Muay Thai. Faltou ali 2 graduações para eu pegar a preta, que era a ponta preta e a preta, né, no caso, que é as divisões. E no Jiu-Jitsu eu sou faixa preta, né? Me graduei aí há 2 anos. 2 anos. Ah, mas mesmo assim, uma graduação muito alta, né? Uma bagagem bem grande. Sim, aí eu já tive bastante experiência também em dar aula, né, nas artes marciais, jiu-jitsu, muay thai, sempre fui muito envolvido com isso. Graças a Deus, meus professores me deram muita liberdade para isso, né, confiaram em mim, né, que é o mais importante, que eu agradeço muito, o Mauro Cromado e o Borracha, né, para eu estar dando aula e tal, mesmo não sendo formado faixa preta. Então, essas experiências foram contribuindo com a minha trajetória, né. Com certeza. E continua contribuindo ainda, né, porque Sim. tem um caminho para rolar. Mas e aí, entrou na Faculdade de Educação Física em 2014, né? Você se formou ali por volta de 2016, 2017? Não, eu tive que trancar a faculdade, cara. Eu tranquei 1 ano e meio, né, por questões pessoais. E aí eu voltei, fiz mais 1 ano e meio que faltava. Eu fiz 2 anos, tranquei 1 ano e meio, fiz os outros 2 anos que faltava. E aí tinha uma matéria que ainda era da grade antiga, que não estava nessa grade nova, mas eu tive que fazer. Então eu fiquei mais meio semestre para fazer uma matéria ali que nem existia mais no curso. E aí acabei me formando em 2020. 2020. Então está indo para 3 anos de formado agora. Sim. Mas aí, você sabe que na nossa área a gente faz estágio, mas muitas vezes a gente acaba trabalhando como professor, né? Então, tive uma grande experiência ali como estagiário / professor, né? Trabalhando ali na sala de musculação. Então, pode-se dizer que eu estou atuando aí na área de educação física aí já há uns 5 anos como professor, né? Mas tendo me formado aí em 2020. A grande maioria, né, Leandro? A grande maioria que é da educação física, infelizmente, eu digo infelizmente porque assim, a gente vê que as condições são sempre mais favoráveis para pessoas estarem o máximo preparado possível ao subir a sala, né? Mas a grande maioria, hoje em dia, eu não sei se ainda continua assim, mas até alguns anos atrás, já ingressava como estagiário, né? Para quem via um estagiário, mas assumindo a sala de musculação, tinha que se virar nos 30 para passar treino para a turma, né, cara? Sim, foi o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava eu fiz estágio pela prefeitura, né? Ali no ginásio de esporte, ali, inclusive tive um excelente professor, porque eu aprendi muito com ele nessa área de trabalhar com idosos, reabilitação pós-cirúrgico, né, lesões. Meu, foi fantástico. Eu aprendi muito com o Júnior, que é o professor. Hoje ele está na área do ciclismo, né, ali no velódromo, mas é um cara sensacional que sabe muito. E tá trabalhando ali, eu fiz estágio de verdade. Fora isso, nas outras academias que eu trabalhei realmente como professor, né, sendo estagiário. Sim. Que foi assim, agregou muito, né? Porque eu tava ali, tava ali no fogo de verdade, né? Não tinha ninguém ali para estar me auxiliando na hora como professor, então eu tinha que meter a cara e ir para cima. Ou aprende, né? Ou aprende. Muita Os primeiros meses foi meio difícil, né? Que você não tá acostumado, de cara ali você tem que cuidar de uma sala de musculação e ficha e tal, né? Mas
depois dos primeiros meses aí foi bem tranquilo, assim, Vai eu aprendi pegando a bagagem, a me virar. vai se especializando, vai entendendo como funciona. E a prática, né, cara? A prática vai trazendo mais facilidade também ao serviço que acaba sendo um treino e tudo mais, então, assim, Uhum, pessoal. Isso é bacana também, porque você falou que você já dava aula de artes marciais, nesse período sim. aí você então pegou um período de preparação física, de certa forma, né, treinamento resistido, melhorar isso daqui, você pegou a parte do treinamento resistido, e agora juntou as duas coisas para estar treinando atletas, né? Que eu vejo É, muito, acho muito legal no seu trabalho que quando a gente fala de preparação física, muita gente associa isso a treinamento funcional apenas, funcional com movimentos específicos da modalidade e tudo mais. aham, E no treinamento resistido também faz parte, né? A sim. musculação, você está fazendo levantamento de terra, agachamento, enfim, os exercícios em gerais da musculação aí faz parte dessa parte da preparação física também. Muita gente negligencia isso daí, quer fazer a Sim. preparação só pela preparação funcional, pular caixa, mas não é só isso, né? São as duas Não, não coisas. é. Como você vê isso daí hoje? Então, a preparação física, ela depende de uma especificidade, né? De acordo com a modalidade que você está trabalhando. Então, você tem que saber analisar ali, saber avaliar qual que é as capacidades físicas necessárias para que o atleta tenha um alto desempenho nessa modalidade, né? E montar um planejamento de treino, ali, uma periodização de acordo com isso. E aí vai envolver, né, os exercícios resistidos, né, a musculação, outros exercícios que o pessoal utiliza muito no funcional, no CrossFit, por exemplo, como um power clean, né? Salto em caixa, que é um exercício excelente também para trabalhar potência, né? Muito bom. E outros exercícios que são específicos mesmo, com carga, né, com aceleração de carga da modalidade. Então aí eu faço com meus atletas, eu planejo, né, o ano competitivo, pego em cima do ano competitivo desses atletas e monto uma periodização para o ano todo. E eu gosto muito de utilizar a periodização em bloco, né, onde cada fase ali, cada período eu vou estar trabalhando uma capacidade física, né. Aí começamos com o trabalho de força, né, que é o principal. Sem o ganho de força, você não consegue adquirir as outras capacidades, como explosão, potência, agilidade, a resistência também, né? Então, começamos com o trabalho de força, depois passamos para o ganho de outras capacidades, né? Como eu citei, a explosão, a força, a potência, né? A agilidade. E depois que o atleta ganha todas as capacidades, e aí ele já começa o trabalho mais específico, com os movimentos, ali com os gestos motores da atividade, né? Da modalidade que ele aí compete. Então, hoje você pega os atletas do seu time, pelo menos você tem a periodização deles do ano inteiro já montado. Sim, O eu calendário monto a periodização do ano todo, né? Aí, por exemplo, o final do ano ali, do meio do ano para frente, geralmente é as principais competições do ano, como essa semana agora teve o Brasileiro, né? Que é a principal competição aqui no Brasil. Então, nessa fase, os atletas já têm que chegar no ápice ali da sua forma física, né? Já estando fortes, né? Com explosão, com resistência, com agilidade, e já realizando os exercícios ali com gestos motores da sua modalidade de forma eficiente, né? essa semana a gente teve o brasileiro, e se eu não me engano, semana passada o sul-americano também, né? Isso, sul-americano E essa foi muito janela bom aí, para nós, né? por aí, como você lidou com o pessoal? Porque eles devem ter chegado no auge ali, acredito, Sim, na semana do sul-americano, né? Por sinal, é, até já adianto aqui os meus parabéns, porque o pessoal passou o carro, literalmente, né? Tipo, foram muito bem. pelo menos, bem legal. E o time estava bem, muito bem conceituado lá dentro do campeonato. E como que é essa janela aí desses dois campeonatos? Como que é o treinamento durante essa semana? Então, o que a gente faz é controlar o volume de treino, né? Porque a intensidade tem que se manter alta, né? É o que mais nos interessa ali numa preparação física, mas temos que tomar cuidado com o volume de treino, para que o aluno não fique muito fadigado quando chegar ali na competição. Então, a gente diminui um pouco o volume, reduz um pouquinho dos treinos, mas mantém a intensidade, né? Tem os Esse é o exercícios cuidado planejados maior. dessa semana, então. Isso, é um cuidado maior que a gente tem para que o aluno tenha um descanso hábil, né? E mantenha a sua performance ali durante a semana. E o dia Então, anterior, por exemplo, o campeonato é no sábado, a sexta-feira, como é a sexta-feira desse atleta? Na maioria dos. A gente sabe que tem o. Opa, deu uma travada aqui. deu uma.
cortada aqui. Tá me ouvindo mal agora? Tô ouvindo, mas a tela ficou meio preta para mim aqui. Para mim, a sua tela travou aqui também. Não, mas se tá dando para ouvir, a gente continua aqui. Será que, será que dá para sair e entrar ou não? Pode sair e entrar de novo, não tem problema não. Vou dar uma saída aqui, então você me convida de novo para ver. Beleza. Vamos lá. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta aí a respeito de preparação física, se vocês quiserem alguma coisa que o professor Leandro responda para vocês, podem colocar aí também nos nossos comentários, a gente vai estar lendo todos aí no final da nossa live. E aproveito também essa pausa para quem quiser já seguir o nosso podcast lá no YouTube, é só procurar Papo Faixa Preta, todos os episódios estão disponíveis para serem assistidos diretamente do YouTube e também no Spotify, Papo Faixa Preta. Vamos colocar de novo aqui o nosso convidado. Lá. Aí, agora sim. Não tem erro não. Se cair alguma coisa, a gente começa depois. Se cair a conexão, a live cair, a gente abre outro, vai batendo papo. Isso daí faz parte do processo, é ao vivo, né? Nossa, voltei até mais iluminado aqui que o AD. A galera do marketing ligou uma luz aqui, ela ficou top. Show de bola, a galera é fera. Leandro, então, estou perguntando, e como que é o dia anterior da competição, normalmente do seu tipo de atletas aí? Como que eles se planejam no dia anterior? Porque a gente sabe que, embora tenha individualidade de cada um, muita gente gosta de treinar no dia antes, fazer um treino mais leve, baixa intensidade. Outros gostam só de descansar. Tem gente que, não sei como que é a questão de peso aí nas categorias que eles estudam, às vezes faz uma refeição livre, não sei. Como que você lida com o pessoal nesse dia anterior? Então, é interessante que os atletas mantenham o seu corpo ativo, né? Então, eu não gosto de instruir os alunos, os atletas, né, a parar totalmente no dia anterior à competição. Então, a gente faz um treinamento ali no dia anterior, né? Nem que seja um treino de drills, né? Ali não tem a luta durante os treinos, mas que eles façam um treino para manter o corpo ativo. Para no dia da competição, o corpo, como a gente diz aí de uma forma mais simples, né? Tá acordado, né? Não entrar naquela zona de conforto. Então, acho que isso é muito importante. Normalmente a preparação física que a gente faz, né? Normalmente não, a preparação física a gente faz de terça e quinta, né? Então os atletas treinam de segunda, quarta e sexta. Às vezes tem treino também em outro período de jiu-jitsu de terça e quinta. E as competições normalmente acontecem sábado e domingo, né? E então a minha preparação na quinta-feira ela é feita normalmente, a gente faz com aquela mesma intensidade. Às vezes diminuímos um pouquinho o volume do treino mesmo ali da preparação física, algumas séries a menos e tal, mas a carga, a intensidade é a mesma, né? E aí no dia anterior da competição, se o aluno treinaria fazer os treinos específicos, né? No caso o jiu-jitsu, eles treinam normalmente, né? Só tomando cuidado ali para não fazer um treino que vá se machucar, né? Um rola ali mais forte e tal, mas tem que manter o corpo ativo, né? Esse negócio de descansar pré-competição, eu acho que não é muito benéfico, né? Você ter o descanso aí total, você parar e ter uma inatividade num dia anterior ali à competição. Eu também acho importante que não pare isso daí, não. Porque a pessoa no dia anterior ela tem que se manter ativa de alguma forma. Sim. Até para poder já ir se concentrando para a competição, já entender o que vai, já ir preparando a cabeça, pensando, fazendo um treino mental ali de como que vai ser esse dia. Nada melhor do que você se mexer. Claro que, como você bem colocou, tem que dosar as cargas, as séries e tudo mais para não se lesionar, nem ficar fadigado também no dia, né? Essa questão que eu sempre... desculpa cortar você, mas essa questão sempre que eu falo dos alunos, que o mais importante durante o nosso período de treinamento ali para a competição é a intensidade, né? E o volume, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o menos é mais, né? Então, se colocar muito volume de treino, eu quero treinar 3 vezes por dia, quero isso, quero fazer preparação física, fazer mais 2 treinos à noite, é desnecessário. Melhor você fazer um treino
com mais qualidade e mais intensidade, né, menos treinos na semana, do que você colocar um alto volume de treino e às vezes até um treino que não vai te agregar muito. Aí você vai só se cansar, corre risco de se lesionar, porque você vai estar muito fadigado, né? O seu corpo não vai descansar, e aí o desempenho cai. Você pode estar até em um overtraining, né? Sim. E aí, pô, aí para você ficar no overtraining demora uns dias, não é interessante. Cara, perfeito. Essas colocações que você fez aí, eu compartilho 100%. E a pessoa tem que entender que não é só treinar, treinar, treinar. O descanso faz parte do treino. Muita gente Isso. eu estava dando uma olhada, inclusive, essa semana, em algumas postagens antigas que eu feito e achei arquivado alguns stories lá, onde eu bati um papo com o pessoal a respeito disso, a importância do descanso no treinamento, né? A regulação hormonal do corpo da pessoa, a questão do humor, o próprio rendimento durante o dia, durante o treinamento, porque, além de atleta, é uma pessoa que tem uma vida pessoal. Muitos dos atletas aqui no seu time é isso, pessoas que trabalham além de competir. Que precisam ganhar vida com o seu trabalho, e a competição é algo que eles fazem de forma profissional também. Pode não viver disso hoje, mas com a cabeça de profissional que faz o melhor possível. E ela tem que render em todas as esferas da vida, né? E por isso o descanso é essencial. Precisa ter essas pausas também. E uma coisa que eu acho legal falar também, por exemplo, um aluno um atleta que quer fazer um treino físico, né, e um treino de jiu-jitsu no mesmo dia. Isso foi uma questão que levantamos aí há um tempo atrás. Se pode estar fazendo 2 treinos no mesmo dia, ou se pode estar fazendo um treino seguido do outro, preparação física e jiu-jitsu, ou o contrário, ou seja, só musculação. O que é legal é você ter um descanso entre um treino e outro, para que repouse os tecidos, né, para que você possa recuperar, não entre em overtraining, não corra risco de acontecer uma lesão, né? E você manter o desempenho. Então, o que eu falo, aliás, o que os estudos científicos mostram, né, o embasamento científico, é que você deve dar pelo menos 6 horas de diferença entre um treino e outro. Por exemplo, fiz o treino físico meio-dia, acabei 1h da tarde, vamos supor ali 1 hora de treino. Eu só vou poder treinar 6 horas depois um jiu-jitsu, por exemplo, ou o contrário, né? Porque aí eu tenho essa segurança de repousar meus tecidos e não correr risco de lesão, né? E o desempenho não cai. Então, um atleta muito bem treinado, né, de alto nível, ali a gente consegue dar 4 horas de diferença entre um treino e outro no mesmo dia. Mas, do geral, pelo menos 6 horas. E como que você divide os treinos do pessoal hoje? Você comentou aí agora há pouco que terça e quinta são as preparações específicas da modalidade, né? Hoje a sua equipe é todos do jiu-jitsu? Hoje são todos os jiu-jitsu. Eu preparo 6 atletas, né? As meninas são a Grazi e a Sofia, né? Aí os meninos têm o Léo, o Lucas, o Pedro e o Guilherme. Bastante gente. Então, eu faço a divisão aí por horário, geralmente eu faço, né, em dupla, né, o treino, para que haja uma dinâmica melhor durante os treinos. Eu acho que em grupo ali, um grupo maior não seria interessante, né? Tiraria um pouco ali da intensidade do treino, né? E aí eu divido assim, normalmente a gente faz um trabalho mais forte de membros superiores num dia e no próximo treino um trabalho mais focado em membros inferiores, né? Para que tenha aquele descanso e o desempenho no treino seja melhor, né? Então, normalmente na semana eu faço aí essa divisão. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. O aconselhável de 2 a 3, né? Porque o foco principal de um atleta, o atleta de jiu-jitsu, por exemplo, o foco principal dele, se ele quer melhorar no jiu-jitsu, ele tem que treinar jiu-jitsu. A preparação física complementa, né? Faz com que ele ganhe essas capacidades físicas que vão auxiliar, que vão melhorar o desempenho dele durante as lutas, né? Então, o foco dele principal durante a semana é o jiu-jitsu, e aí o volume menor de treino fica por conta da preparação física, mas não a intensidade. A intensidade é sempre alta, né? Então, certo. E rapidinho, só para completar isso daí, e na parte, por exemplo, terça e quinta eles estão nas preparações específicas. Eles têm treino para fazer na segunda, quarta e sexta fora do jiu-jitsu também? Por exemplo, treinamento resistido dentro
musculação ou algum outro tipo de treino, seja de alongamento, não sei, alguma outra. Não, na verdade, segunda, quarta e sexta é só jiu-jitsu mesmo. Eles fazem 2 ou 3 treinos por dia, né? Aí de terça e quinta nós fazemos a preparação física. E no sábado, aí poderia estar fazendo um treino aí de musculação, por exemplo, um treino mais resistido, né? A parte ali. Mas nos outros dias é só jiu-jitsu mesmo. Como eu falei, o foco é o jiu-jitsu, então para melhorar nessa modalidade, você tem que estar treinando jiu-jitsu, né? Não, concordo 100%. O jogador de futebol, o jogador tem que jogar bola. Isso, então. É porque, assim, é a especificidade, como a gente falou, né? Tanto no treino na preparação física, quanto ali no planejamento, né? A especificidade, então você tem que focar na sua modalidade. E o que eu sempre falo para eles, às vezes eles, né, claro, eles pensam os meninos, querem fazer mais um treino de musculação, para aumentar a massa muscular, ficar mais forte, né? Mas o que eu falo para eles sempre é o seguinte, isso vale para os atletas que estão nos acompanhando. Você é um atleta de jiu-jitsu, então você não é um fisiculturista. O seu foco, o seu treinamento físico é para melhorar suas capacidades, seu desempenho na luta. Então, o seu foco não é estético, né? Então, a preparação física já vai trazer um aumento de massa muscular, né? Já vai trazer ali o que ele precisa para estar melhorando o desempenho. Então, colocar mais volume de treino resistido na semana seria prejudicial, né? Já aconteceu com o atleta, né? De ele entrar em overtraining por conta disso, por ele ter colocado uns treinos aí à parte, né? De musculação, né? Por conta própria, e deu ruim, né? E aí ele acabou tendo um overtrain, dei uma semana de folga para ele inteirinha, né? Para ele poder descansar, porque ele não estava se recuperando nem no treino de jiu-jitsu. As pegadas, a parte ali do antebraço estava sempre fadigado, as pernas. Então, um atleta que já não estava se recuperando. E aí foi conversado com ele, dei uma semana de folga, não treinou nada, além de um cardio mais leve para poder estar ajudando a oxigenar a musculatura e recuperar, né? E aí ele voltou, quando voltou, super bem. Até competiu e foi campeão ali do Sul-Americano, né? Então, valeu muito a pena aí ter ficado uma semana parado. Sim. E isso foi próximo a algum período de competição ou não? Foi próximo, se eu não me engano, foi 2 semanas antes do Sul-Americano. Ah, foi recente, então. Foi bem recente. E aí ele deu uma semana de folga, na outra semana ele treinou e já foi lutar. E essa semana parado, como a gente comentou, né, o descanso também é treino. Então, como ele estava em overtraining, ele descansou durante a semana, se recuperou, né, fez ali o seu cardio para poder estar oxigenando a musculatura, ajudando na recuperação muscular. Aí na outra semana ele voltou a treinar, competiu e foi campeão. Então, esse feeling, né, que a gente precisa ter também para saber quando é a hora certa do aluno treinar, com mais intensidade, com menos, com mais volume ou não, e também descansar, né? Que é o mais importante. Aí, ó, vamos falar uma coisa agora, vai ser uma colocação / desabafo aí para todo mundo que está assistindo. Pessoas que estão treinando com supervisão de um treinador, professor, seja lá de quem for. Se o cara montou uma periodização para você, ele montou um cronograma anual, gastou tempo com isso, ele pensou, ele simplesmente jogou a informação. Respeitem o cronograma, respeitem a periodização. Porque se você não respeitar essa periodização, a chance de dar errado é muito grande. Então, muita gente acha que quando começa a treinar, que eu já sei como faz o exercício, agora eu posso treinar por conta, agora eu vou me virar. Não, você não vai. Porque não é simplesmente montar um treino. Treino por treino, você colocar na internet hoje, lá no Google, treino de costas, de dorsal. Você vai ter uma ficha pronta, você vai pegar e vai fazer. Fazendo certo, no período certo, na intensidade certa, com descanso certo, entre séries, descanso entre os treinos. Isso só um profissional devidamente capacitado, formado, vai poder preparar isso daí para você. Então, para todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live, entendam isso. Se o seu treinador colocou um cronograma, respeite esse cronograma. Talvez você não vai gostar de algumas pausas ou até mesmo de algum pico de intensidade nos treinos que você vai ter, mas é o necessário para que você atinja o resultado que foi calculado, né? É igual o jogador que não ouve o técnico, né? Se o técnico está lá, ele tem uma função para estar lá, para te dar uma orientação.
Se não precisar de técnica, ele não estava lá, entendeu? Então, ouça a pessoa que tá periodizando. Assim como você deu muito bem o exemplo aí, cara. Um atleta acabou se empolgando demais, entrou em overtraining e pegou uma semana de gancho aí sem poder treinar. Não aconteceu, mas poderia ter comprometido toda a preparação de um ano inteiro, entendeu? Porque por trás dessa prescrição de treino, né, tem todo o embasamento científico, teórico e prático, né? Então a gente não tira isso do nada. Então é uma coisa que a gente estuda, que outras pessoas já estudaram, fizeram ali um trabalho científico para comprovar que realmente é aquilo que tem que ser feito, né? E deve ser respeitado. Por exemplo, no período que eu trabalho de força com meus atletas, que é um período onde o atleta vai estar extremamente fadigado, ele está mais suscetível a lesões, né? E ele vai cair o desempenho, por exemplo, no jiu-jitsu. Eu já explico isso para todos os atletas. Fala, nesse período, essas 8 semanas que eu trabalho no período inicial só de força, ele vai cair o desempenho, isso é normal, né? Porque o corpo ele precisa fazer uma supercompensação, né? Naquele gráfico que a gente estuda pra caramba, né? Onde ele tem um estímulo, ele tem uma queda no desempenho, mas depois o corpo, né, tem uma supercompensação e melhora o desempenho. Então, nessa fase, eu instruo os atletas a não competir. Por quê? Justamente porque ele vai estar mais suscetível à lesão. E como o planejamento é do ano inteiro, se ele se machucar naquele período inicial, eu vou ter que voltar tudo do zero de novo com ele, né? Fazer a reabilitação e voltar tudo do zero de novo para ele começar a fazer toda a preparação. Então, nesse período de treinamento de força, especificamente, não é interessante competir, né? E aí, depois, quando nós passamos essas outras fases, aí o desempenho melhora, aí ele está mais seguro e pode competir normalmente. Meu, perfeito. Achei assim, foi pontual. Não tem como ser diferente disso. E ainda falando um pouquinho, eu gosto de trazer bastante coisas, perguntas a respeito da musculação, porque eu gosto muito de musculação. Sim. Acho que depois, não, acho que junto com as lutas é uma coisa que eu gosto por igual, né? Então eu tento sempre trazer um pouquinho. Treinos regenerativos dentro da academia, vale a pena colocar para o pessoal também? Um treino de baixa intensidade ali, no sábado, vale quando há alguma lesão, né? Alguma lesão, algo assim, desse caráter. Caso contrário, se for uma fadiga muscular, por exemplo, é interessante colocar um trabalho cardiorrespiratório. Sim. Porque aí vai, como você tem anteriormente, vai melhorar ali a oxigenação da musculatura, vai levar mais nutrientes e ele vai recuperar mais rápido, né? Claro que ali no volume correto e a intensidade correta. Se o aluno já tiver ali, por exemplo, o atleta tiver uma lesão, é interessante que se faça um trabalho regenerativo, assim como o pessoal do futebol faz muito, né? Sim. Tem um estiramento muscular, algo assim. Então é interessante, né? Aí já vira mais uma fisioterapia também. Né? Sim. O fisioterapeuta fazendo essa recuperação. Isso, a gente entra naquele trabalho de recuperação e até para uma prevenção, né, de uma lesão mais grave. Duas coisas muito legais que você falou. E muita gente negligencia. Primeiro, o descanso, ele não é descansar, ficar sentado no sofá. O descanso ele é ativo, você precisa se movimentar, a sua musculatura para que você tenha uma melhor recuperação. As pessoas precisam entender isso, é muito importante. Descansar não é simplesmente parar. Vai ter momentos que vai ter que parar, vai, talvez, mas um descanso planejado ele não é parado de tudo. E também o trabalho de prevenção de lesões. Isso é muito importante, porque senão você pode jogar toda a sua preparação de um ano inteiro fora, porque você não se preparou o suficiente para evitar uma lesão. Sim, e um trabalho que eu faço muito para prevenir lesões, né, e melhorar o desempenho, nos treinamentos, eu trabalho muito exercício de mobilidade. Então, eu acho que melhora ali, como o próprio nome já fala, mobilidade articular, e previne lesões, né? Eu acho que é muito válido estar acrescentando aí ao programa de treinamento desses atletas. E questão do cardio é legal, assim como muita gente liga ele muito à parte de perda de gordura só, né? Mas, por exemplo, um atleta trabalhar essa questão, esse treino cardio respiratório, é muito importante até para a própria hipertrofia do atleta, né? Porque, como a gente sabe, ele aumenta ali a quantidade, as mitocôndrias, né? Que são responsáveis ali pela síntese proteica. Então, você tem uma melhor
aproveitamento ali na questão do aumento de massa muscular, por exemplo, quando é numa fase ali de trabalho de força, né? Então é Sim. importante também, bacana. Mas essa questão da mobilidade eu acho muito importante. Tem que ter em todo ali o programa de treinamento, faz parte de toda a periodização, né? Sim. Antigamente as pessoas falavam muito, quando eu falo antigamente, não é tão antigamente assim, não. A gente ouvia muito isso quando criança, você, tenho certeza, de que alonga para não machucar. E, na verdade, a mobilidade sim vai te prevenir uma lesão. Sim. Ele não vai te prevenir uma lesão como a mobilidade. Tem a sua importância, mas não é essa. A gente sempre escutou muito isso, né? Ah, tem que alongar para não se lesionar. Mas a gente nunca soube realmente o porquê, né? Aí mais pra frente a gente estuda e sabe que o alongamento ali vamos fazer um exercício de musculação ou de até do jiu-jitsu, ele não é benéfico, né? Você teve que trabalhar a mobilidade, sim, mas o alongamento em geral, você deve fazer um treino separado, né? Que é mais interessante. Porque aí sim você vai trabalhando ali a melhora da amplitude, né? E a flexibilidade. Mas eu acho mais válido ainda trabalhar ali no aquecimento e tal, fazer a mobilidade mesmo. O trabalho de flexibilidade ali do alongamento é um treino separado, né? Que aí o alongamento, na verdade, ele tira um pouquinho daquela capacidade de contração da musculatura, ele relaxa a musculatura. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de musculação, de potência com meus atletas. Se eu alongar, eles vão perder toda aquela capacidade ali, é uma parte, né, daquela capacidade de potência do músculo. Então, o músculo vai estar mais relaxado, né? Então, se eu fizer um trabalho de mobilidade, já vou estar aquecendo as articulações, movimentando ali, fazendo a contração muscular, e não vou perder essa questão aí da potência, da força muscular, né? Perfeito. O trabalho de alongamento, fica a dica aí para todo mundo. Ó. Alongar é um treino à parte para você aumentar a sua amplitude de movimento. Não sei como que a gente chamaria no jiu-jitsu os movimentos. Não tenho muita familiaridade com os nomes, mas vou trazer um pouquinho aqui para o meu esporte. Se você quer chutar mais alto e quer alongar, você pode, mas faça isso à parte do treino. Eu, durante muito tempo, vi professores fazerem alongamento antes do treino, e eu achava um pouco absurdo essa situação. Veja bem, veja o que você acha. Vou contar qual que é a cena que eu vi algumas vezes. Você chegava para treinar e tá frio, corpo totalmente frio. Primeiro exercício do treino. Ao invés de você fazer um aquecimento, uma mobilidade, já pega e já vai alongar direto, só com alongamento visando um ganho de amplitude. Então, muitas vezes, usando FNP ou outra técnica que, de fato, vai fazer você fazer uma abertura maior e tudo mais. Saía do alongamento, sei lá, 10 voltas no tatame e depois ia para a parte do treinamento. A impressão que eu tinha é que isso me desgastava para poder treinar. Isso não era benéfico para mim. Eu não sentia que eu ficava bem depois. Peraí, se eu fizer isso daí, eu alongar o tanto que está pedindo para alongar aqui, para depois ir direto treinar, o meu treino não vai render. Então, tentar assim, fazer um alongamento à parte. Né? Não resolveu muito não, porque eu continuo encurtado, mas tentava fazer alguma coisa à parte ali. Como que você vê? Você concorda com isso? Fazer esse alongamento antes, assim, de uma forma forte, tá? Um alongamento de uns 30 minutos. Então, eu também não concordo. Isso é uma visão muito antiga, né? Até militar, né? Que o pessoal tinha que alongar. Mas o alongamento, como eu citei, ele tira aquele poder de contração da musculatura, aquela força muscular, né? Ele reduz um pouco. E aí você se sente... Por isso que você se sentia um pouco mais desgastado, porque na verdade a nossa musculatura ela vai ficar um pouco mais relaxada, né? Então você não tem toda aquela explosão. E aí atrapalha o rendimento do treino. Então, até com os alunos de personal, eu não faço alongamento nem antes e nem no final do treino. A gente faz sempre um aquecimento específico. Se eu vou treinar a perna, eu vou fazer trabalho de mobilidade para os membros inferiores, né, ali para a coluna, sempre faço em todas as aulas, que é muito importante, movimentação de quadril e tal, mesmo os alunos de musculação, né? E fazendo o aquecimento, você acelera os batimentos cardíacos, né? Melhora ali a circulação sanguínea, você aquece as articulações, né? Trabalha a contração muscular, então você prepara essa musculatura
falando de uma forma mais popular, você acorda a musculatura, né? E aí você está pronto para fazer aquela atividade. Agora, o alongamento, como eu citei antes, você vai estar relaxando a musculatura, então você vai cair o seu rendimento durante o treino, principalmente se for um treino que exige a força e explosão. E após, logo no final do treino, ela não é indicada porque você pode ter uma lesão muscular, por exemplo, né? Se você fez um treino de força, uma musculação, por exemplo, você teve rompimento de fibras ali, né, pelo trabalho com carga, e aí você vai lá e faz um alongamento no final. Pô, você vai lesionar essa musculatura, né? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no próximo treino você vai acabar lesionando. E aí não é interessante, né? Então, por isso que o alongamento ele deve ser ali um treino à parte, só de flexibilidade, né? Para fazer qualquer outra atividade, é um aquecimento específico, um trabalho de mobilidade, e aí eu tenho certeza, né, até para as pessoas que estão nos acompanhando, façam a experiência, né? Façam esse preparação antes do treino, que eu garanto que vai melhorar o desempenho. Vai render muito mais. Isso, como você bem colocou, não só para quem está fazendo uma preparação física para uma modalidade de luta, isso para quem está fazendo musculação mesmo, vai puxar ferro, façam um aquecimento, uma mobilidade, que vocês vão ver que o treinamento vai render muito mais. Eu acho que dá até deixar uma dica aqui para o pessoal, não sabe o que fazer, às vezes a pessoa tem ensino personal, às vezes está numa sala de musculação, a gente não consegue ter atenção. O que eu falo para a turma quando eu estou dando alguma consultoria, ou alguém pede uma dica, alguma coisa, não sabe qual movimento fazer para poder fazer um aquecimento, pega o próprio exercício, 1 ou 2 exercícios da musculatura que você sabe que você vai treinar, faz com uma carga bem baixa, um pouco de repetição, faz ele de forma mais leve, para fazer o que você disse, acordar o músculo, né? Isso. Para ter um rendimento melhor. Acho que é dica aí para o pessoal, então, que não sabe como se preparar antes do treino. Sim. Deixa eu já agradecer aqui ao Ney, que acabou de deixar um comentário aí bacana. Obrigado, Ney. É um aluno de personal que eu tenho. Eu dou aula, eu treino para eles a domicílio, né? Ele e a esposa, a Roberta. Graças a Deus aí estamos há mais de um ano e, como ele colocou aí nos comentários, a gente está tendo resultados bem positivos. Um abraço especial para os dois aí. Muito obrigado por ter deixado a colaboração nos comentários. Muito bom, Ney. Show de bola, hein? Parabéns aí pela dedicação aos treinamentos e os resultados que estão sendo felizes aí. E voltando ao que a gente estava falando, eu concordo plenamente, é isso aí, né? Às vezes a gente vê o pessoal fazendo aquecimento na musculação, por exemplo, o cara vai fazer um treino de peito, o cara vai lá e vai fazer um manguito rotador, faz um exercício extremamente rápido, com pouca carga, às vezes o movimento até errado, e vai no supino e bota a carga e vai. Pô, na verdade ele não aqueceu da forma correta, né? É uma dica que eu sempre posso estar deixando. Por exemplo, vou fazer um treino de peitoral. Pô, meu primeiro exercício é o supino. Eu vou lá, coloco uma carga mais leve, faço lá 15 a 20 repetições, 2 séries, né, com uma carga moderada, uma velocidade de movimento moderada também, porque você precisa ter um controle, né, da execução do exercício. Então, o aquecimento ele não é sinônimo de você fazer um movimento rápido. O aquecimento serve para você acordar a musculatura, aquecer as articulações, né, fazer com que elas trabalhem com uma eficiência maior, e você não precisa acelerar o movimento. Faça com a mesma velocidade que você faz um supino, né, com uma série normal, uma carga mais reduzida e um pouco mais de repetições. Aí você faz um aquecimento específico e bem feito, né? Perfeito. E não negligenciem isso, pessoal. Essa dica aí, não passem batido. Não acho não vai com pressa. Se você está com pressa porque chegou atrasado, precisa sair cedo, não deixa de fazer esse aquecimento aí, porque mesmo que o treino seja mais curto, melhor fazer um treino curto, mas com qualidade, do que fazer um treino correndo aí e ter sujeito a uma lesão. Então, não vale a pena o risco que você corre. Lê, tá só informação de qualidade hoje, vou falar para você. Tô curtindo muito esse papo, de verdade. Eu anotei algumas frases aqui para a gente tentar passar uma dica aí para o pessoal que vai assistir essa live futuramente, vai estar pesquisando a respeito de treinamento específico para luta. Queria que você desse algumas dicas de alguns exercícios que você daria para essas pessoas fazerem dentro de uma preparação. Aí fica aberto não só para o Gil,
mas se você quiser pegar outra modalidade voltada às artes marciais, pode ser o karatê, o judô, o jiu-jitsu, o boxe, MMA, enfim, fica à vontade para a dica que você quiser. Se não tiver uma dica, ó, eu queria falar desse, não tem uma dica para isso, eu acho que pode ser que o pessoal vai entender e fazer errado na academia, a gente passa para frente então, não tem problema não. Eu acho que, principalmente no treinamento de força, né, são três exercícios que são essenciais que eu não abro mão na preparação física. Para membros inferiores, eu gosto muito de trabalhar levantamento terra. Acho que é um exercício super seguro, né, principalmente ali visando a questão da coluna, né, porque a sobrecarga não vai diretamente sobre a coluna. E é um exercício que dá para trabalhar com altas cargas, então a intensidade dele é alta, né? Então, o levantamento terra, para mim, é excepcional. O supino reto, outro exercício que é maravilhoso para ganho de força de membros superiores, né? Que você trabalha ali o peitoral, o deltoide anterior e o tríceps, principalmente, né? Para quem está nos assistindo aí e não sabe, o principal músculo ativado no supino não é o peitoral, é o tríceps, né? Então, quando a gente trabalha o supino, estamos trabalhando tríceps, peitoral e deltoide anterior, né? E um outro exercício nós podemos fazer uma remada curvada ou uma barra fixa, né? Para quem não consegue ainda fazer uma barra fixa, tem alguns aparatos como elástico e tal, para estar conseguindo fazer ali a barra fixa, né? Ou uma remada curvada, que eu acho que é um exercício muito completo para trabalhar as dorsais, a lombar, eletores da coluna e bíceps também, claro, ali todos os flexores do cotovelo, né? Então são 3 exercícios que eu não abro mão. E aí depois vem os exercícios específicos, né, que você precisa trabalhar ali de acordo com a sua modalidade. Aí já é uma questão aí mais técnica e não conseguir explicar aqui, porque são exercícios com movimentos, gestos motores, né, que utilizam na arte marcial. Agora, falando em potência, para ganho de potência, né, e agilidade ali, eu acho que 2 exercícios muito bons são salto na caixa ou salto em profundidade, que eu trabalho muito com os atletas, e o Power Clean. O Power Clean é um exercício maravilhoso para trabalhar ali o ganho de potência, né? São 2 exercícios que eu também não abro mão, acho muito bom. E eu acho que é essa dica. De equilíbrio, propriocepção, tem um trabalho específico para isso também? Coloca alguma coisa? Por exemplo, no karatê, a gente coloca muito chute em cima do bozu. O bozu, ou normal ou invertido, a pessoa treinar um pouco de propriocepção ali para poder estar fortalecendo e melhorando o movimento específico. Coloca no jiu-jitsu alguma coisa também? Eu não entendi o começo da pergunta, perdão. Cortou aqui para mim. Algum exercício para melhora do equilíbrio para a pessoa lutar, porque muita gente, me corrija se eu estiver falando uma besteira aqui no jiu-jitsu, tá? Mas a galera às vezes vê a luta ocorrendo no chão, mas ela nem sempre fica no chão. Sim. E aí o equilíbrio é uma coisa essencial para no momento da projeção você sobressair sobre o oponente, né? É uma coisa específica que você pessoal aí? Eu não trabalho muito de desequilíbrio com os atletas, né? Há algum período da preparação, por exemplo, os atletas de jiu-jitsu, eles têm que trabalhar muito a isometria, força muscular, explosão. Então, na verdade, ali o equilíbrio ele não vai influenciar muito, né? Porque é uma luta mais agarrada. Claro que numa estabilizar o movimento ali, de repente, o cara vai usar o equilíbrio, ou a mulher, né? Mas um exercício que eu trabalho muito é o salto com desequilíbrio, né? Por ele estar saltando e aterrissar, por exemplo, com uma perna só e eu causar um desequilíbrio no atleta. Então, esse é um exercício que eu gosto bastante de trabalhar para ele estabilizar o movimento. Com bola e tal, bola suíça, eu já não trabalho. Até tem alguns estudos que mostram, né, que a instabilidade ela não causa a estabilidade, né? Então, às vezes não é necessário você estar trabalhando tanto exercício de instabilidade para melhorar a estabilidade, né? É mais uma questão de força muscular ali, né, de controle neuromuscular. Sim. Voltando a falar do salto, por exemplo, que a gente faz o salto na caixa, ele não só melhora a potência muscular, a força, mas também com uma coordenação motora. Às vezes, por exemplo, um atleta de uma determinada modalidade, como o karatê, né, que precisa de uma grande coordenação motora, o salto ajuda muito, porque ele melhora muito a sua coordenação motora ali. Então é bacana. Show de bola.
E a parte do equilíbrio também fica por conta do próprio gesto específico da modalidade, do treino do próprio jiu-jitsu, da própria modalidade, né, nesse caso. Sim, aí já são exercícios específicos mesmo da modalidade. Para os atletas de jiu-jitsu, por exemplo, dentro da preparação física, um outro lance legal para você evitar lesões na mão, eu não utilizo muito o kimono na preparação física. Um exercício ou outro eu até utilizo para não estar fazendo a pegada, um exercício de isometria, alguma coisa assim. Por quê? O atleta ele já trabalha com a pegada no kimono a semana inteira. E tanto o jiu-jitsu quanto o judô, principalmente o judô, a pegada é muito forte, desgasta muito a mão ali, né? Então, às vezes chega a lesionar e tal. Então, quando a gente faz a preparação física, se eu colocar esse atleta para ficar segurando o kimono e fazendo exercício com peso, ele vai lesionar a mão. Então, não é interessante. Então, eu evito estar utilizando o kimono na preparação física. Um exercício ou outro ali eu até coloco, mas quando eu vejo a necessidade. Uma coisa que eu vejo muito legal que você coloca aí, que eu acompanho no Instagram, é quando você coloca o kimono na polia, para ele treinar, Sim. acredito, pegada, qual que é o fundamento ali? O que você está querendo? Ali é um trabalho de desequilíbrio, né, do oponente, né? Então eu coloco na polia alta, eu coloco o kimono e ele faz um trabalho de puxada, como se ele fosse desequilibrar para entrar uma queda, né? Uma cinturada ali, ou mesmo projeção do oponente para o chão. E é um trabalho ali que a gente faz não só de força, mas a partir de um determinado número de repetições, ele se torna um exercício de resistência muscular também, né? Sim. Então, a resistência de força ali. Então, eu já trabalho as duas capacidades, tanto a explosão quanto a resistência ali, a força muscular. É Meu, bem interessante. show de bola. Para quem não viu, procura depois aí no Instagram do Leandro, é Leandro Palomares, underline personal, isso mesmo? Isso mesmo. Procura, porque tem vídeo lá do pessoal fazendo, tá vendo os destaques lá hoje mesmo para dar uma estudada em alguns movimentos que a gente se passa, e tem muita coisa legal lá, cara. Esse daí é um dos que eu acho mais bacana. Temos uma outra pergunta aqui. Essa eu vou deixar você responder primeiro, porque é um aluno meu. A resposta, eu já tenho uma resposta pronta aqui, tá? Treino ideal para pessoas com hernia de disco na cervical. Vamos pensar não no treino ideal, mas vou dar uma mudada na pergunta. Alguma restrição que a pessoa não deve fazer? Isso é algo muito comum hoje em dia, né? Principalmente pessoas ali de uma faixa etária mais jovem, né? É normal ter, hoje em dia, infelizmente, a hernia de disco, ele tem uma lesão na coluna. Qual que são as restrições? Primeiramente, a carga diretamente sobre a coluna, por exemplo, um agachamento com barra sobre as costas. Eu veto, não utilizo, porque vai aumentar a compressão ali intervertebral, né? A pressão intervertebral, e vai piorar essa condição da hérnia. E exercícios com peso sob inclinação também aumenta muito a pressão ali intervertebral. Por exemplo, se você fazer uma remada curvada, por exemplo, se você utilizar 50 quilos de carga, esses 50 quilos se tornam 600 quilos de pressão intervertebral. Então, é muita coisa se você tem uma hernia de disco, vai piorar muito a sua condição, né? Então, esses são os dois principais cuidados que eu utilizo. Não utilizar carga diretamente sobre a coluna e não utilizar algum exercício que utilize peso com inclinação, né, do tronco. Pode acrescentar também impacto aí, né? Exercícios com impacto. Isso. Principalmente com sobrecarga. Aí é total, né? Aí é pedir para ir para o hospital, meu. E fora isso, não tem uma restrição, né? Assim, não. Eu vejo isso não só como professor de educação física, mas como fisioterapeuta também. Não há nada que você não possa fazer. Você consegue fazer tudo. Mas cada exercício no seu período durante o tratamento dessas, seja ela em qual porção da coluna aí você esteja, seja cervical, casco ou lombar também. Sim, normalmente as pessoas têm hérnia lombar, né? Então ali L4, L5 ou L5, S1 são as mais comuns. E aí por isso que eu falo muito do peso de fazer um exercício com sobrecarga, estando com o tronco inclinado, né? Aí eu cito a remada curvada, por exemplo. Agora o tratamento para isso, para melhorar essa condição, até a condição de dor, né, e proteger a sua coluna, eu sempre faço ali o fortalecimento do core, né, que é o centro do corpo, ali
reto abdominal, transverso abdominal, oblíquos, quadrado lombar e assoalho pélvico, né? Então, é indispensável para quem quer cuidar da sua coluna aí, fazer um trabalho de fortalecimento de core, porque vai formar ali uma parede, vai sustentar a sua coluna e diminuir a condição de dor. Sim, eu vou acrescentar uma coisa também. Eu estou aqui, no caso da hérnia cervical, especificamente. Eu vou acrescentar, então, já falando sobre isso, a postura na hora do exercício também. Sim. Você não precisa pensar em altas cargas e fazer o exercício roubando, que a gente chama, né? Você preservar a postura, uma carga um pouquinho menor, talvez você consiga os benefícios aí de fazer praticamente todos os exercícios possíveis dentro de uma sala de musculação e está fortalecendo aí o seu corpo em determinada parte da hérnia, né? E na cervical também. Que eu colocaria na cervical, que eu coloco também, na verdade, para a gente fazer algum tipo de tratamento, a parte de mobilidade das vértebras, antes de estar fazendo o treinamento. Fazer uma liberação ali, uma mobilidade, eu acho que é uma coisa muito válida também. E não só para quem tem problema de hérnia, que tem essa patologia instalada. Mas para todo mundo que vai fazer um treino um pouco mais pesado, acho que vale a pena também cuidar dessa mobilidade ali entre as vértebras. Sim. Trabalho um pouco mais voltado à fisioterapia, mas o profissional de educação física também faz muitas vezes. Sim, e aí o fortalecimento da musculatura que está envolvida naquela região, né? Ali como o trapézio, os eretores da coluna e por aí vai, né? Sim. Então, o treinamento resistido não tem tanta restrição assim. A pessoa pode estar fazendo todos os tipos de treino, basta acertar na postura e não sobrecarregar a musculatura que tem em volta ali dessa hérnia. Meu, show. sim. E quero acrescentar que existem estudos recentes, né, que mostram que o treino resistido com a musculação, ele pode ocasionar a reabsorção da hérnia, né? Então, a longo prazo, é claro, né, não vai ser ali a curto e médio prazo. Então, a longo prazo, um treino resistido prescrito e executado de forma correta pode ocasionar ali a reabsorção da hérnia, dependendo, claro, do grau ali de extrusão, né? Ou se for um abaulamento. Sim, show de bola. E lembrando, pessoal, isso que a gente está falando vale para qualquer região, tá? Na coluna, claro. Façam um exercício, não deixem de fazer. Esse acho que é o principal dica que a gente pode deixar aqui para todo mundo, né, Leandro? Porque muita gente acha que estar com a condição da hérnia ou uma outra patologia instalada, a pessoa não simplesmente deixa de treinar, de cuidar, porque vai sentir dor. Vai sentir dor mesmo, não tem como. Mas, como você disse, a médio e longo prazo, a tendência é que você sempre melhore e consiga ter uma rotina normal aí. Eu até agradeço o comentário que o Paulo colocou aqui do trabalho que a gente vem fazendo aí há mais de um ano também e vem reduzindo bem as dores que ele vem sentindo. Legal. O meu só não, Paulo, né? Você tem que fazer o treinamento correto aí. É uma via de dupla, não é só do professor, não. Então, mas parabéns. Dica aí pro pessoal, não deixe de fazer exercício, né? Porque você está com uma limitação que você vai deixar de treinar. Mas parabéns para vocês dois, né? Pelo trabalho que está sendo tão bem executado. Que a gente tem uma cultura de quando há alguma lesão, principalmente de coluna, de disco, ou até estado de gravidez, por exemplo, de que a pessoa ela fica incapacitada de fazer algo. E não é bem assim. Por exemplo, falando do caso de gravidez. Uma mulher que esteja ali em gestação, ela pode treinar normalmente ali até perto dos 6 meses de gestação, porque é onde não tem risco. Após os 6 meses de gestação, por exemplo, aí alguns cuidados devem ser tomados, né? Porque nesse período não acontece o desenvolvimento do feto, né? Então, até os 6 meses ali é tranquilo, depois alguns cuidados a mais devem ser tomados, claro. Mas muitas pessoas, por exemplo, muitas mulheres quando têm uma gestação, entram naquela condição de estar ali incapacitada de fazer uma atividade física, algo parece que fica doente, né? Mas não é bem o caso. Se praticar atividade física, fazer um trabalho com resistido, vai aumentar muito a saúde dessa gestante, né? E vai prevenir algo que é muito comum, por exemplo, uma hiperdordose, que é muito comum pela questão ali da sobrecarga, né? Sim. E também
que envolve ali a questão da postura, né? Uma alteração postural e dores, né? Porque normalmente uma pessoa que passa por uma gestação, uma mulher que passa por uma gestação, ela sente muita dor lombar ali na coluna pós-gestação, né? Isso é comum. Isso volta naquilo que você comentou lá no começo. A melhor forma de você tratar essas dores é através do exercício. O exercício vai ajudar você durante o período da gestação aí, a não sentir tantas dores que o corpo está sofrendo uma mudança fisiológica grande, você passa todo um processo fisiológico diferente e o exercício ele vai te ajudar a eliminar os sintomas que possam causar dor, inclusive vai fazer uma preparação para que você tenha um parto mais, a mulher tenha um parto mais tranquilo. Sim. E uma recuperação pós-parto também muito mais tranquila. Então, o exercício muito importante. Pode ser iniciado. Você falou muito bem, as pessoas costumam colocar como se estivessem doentes, né? Não é doente. É uma mudança que aconteceu. É igual, voltando aqui a questão da hérnia. A gente fala uma patologia, na verdade, não é esse o termo, né? Correto. Eu coloquei para ficar uma forma mais fácil de abordar o assunto. Mas não é uma limitação. Perdão, não é algo que vai impedir a pessoa de praticar exercício. Ela pode até limitar algumas coisas durante o período aí, mas o trabalho bem feito, você vai, pelo contrário, vai viver com isso eternamente e vai viver bem. E é justamente pelo contrário, né? Não é isso que vai te limitar a fazer exercício, é isso que vai te fazer procurar a ter uma vida de exercício, uma rotina de exercícios, né, mais constante, porque é o que vai fazer melhorar a condição de dor e tratar e prevenir que aquilo evolua, né? E eu gosto muito de trabalhar nessa questão de tratamento, prevenção, né, pós-operatório. Eu gosto muito. Como eu falei, aprendi lá atrás, no meu estágio com o Júnior, e é uma área que me apaixonei, eu gostei muito. E trabalho até hoje, né? E as pessoas têm que entender que, às vezes, o treino ele deve ser feito com algumas adaptações. Por exemplo, idoso e tal, a gente pega direto alguns casos que, eu não posso agachar. Mas se você está no seu sofá e vai levantar, você fez um agachamento, você sentou no sofá e levantou. A gente só tem que adaptar isso, né? Colocar um banco, de repente, algum apoio, algo que a pessoa possa fazer no agachamento, trabalhar o fortalecimento ali das pernas, como no caso aí, nesse exemplo, né? Mas você não vai deixar de agachar. O agachamento é um exercício maravilhoso, né, para fortalecimento de membros inferiores. Então, há algumas adaptações, mas você não fica proibido de fazer atividade. Pelo contrário, né? Se tiver alguma lesão, algo que você precise tratar, é com o exercício que você vai tratar. Até, por exemplo, eu queria citar o caso da diabetes. Eu tive uma aluna que eu fiz um acompanhamento com ela. A gente fez um acompanhamento de 4 semanas, medindo a glicemia dela antes e pós-treino, né? Então, colocava ali tudo especificado, o treino que ela fazia no dia, a glicemia meia hora antes do treino e depois. Essa aluna, ela tinha uma queda da glicemia sanguínea com o treino de musculação de 60%, né? Então, ela tomava, antes de quando a gente começou o acompanhamento, 5 doses de insulina diária em média. E você sabe que para tomar 5 doses de insulina é no mínimo 15 picadas por dia, né? Sim. De agulha. Você tem que medir antes, tem que tomar a picada da aplicação e tem que medir depois, né? E imagina a qualidade de vida. Aí, quando nós começamos esse acompanhamento, essa aluna, ela passou a tomar de 2, às vezes 1 aplicação de insulina diária apenas. Olha o ganho de qualidade de vida que essa aluna teve, né? Então, a musculação é um exercício fantástico, né, para tratar muita coisa, muita condição aí de saúde que você precisa, né? Não só lesões, mas como as síndromes metabólicas e por aí vai. Eu sou o defensor que a musculação salva vidas, né? Essa frase, porque de fato salva mesmo. Você pode não estar te salvando diretamente agora lá no momento que você está treinando, mas o que você vai fazer depois de um tempo praticando musculação, você vai ver que se torna tudo muito mais prazeroso e tudo muito mais seguro também. Você talvez seja uma pessoa que tenha, seja menos propícia a adquirir algum síndrome metabólica ou tensa. Se Deus o livre acontecer da pessoa se envolver em um acidente, a recuperação dela vai ser um pouco melhor em função do treinamento de musculação que fez durante muito tempo. Quando se tornar um idoso, vai ser um idoso muito mais funcional por causa da musculação que ela fez também. E se for um atleta, como
começo aí do gancho da nossa conversa, o atleta ele tem o prazo de validade dele, né? Vai chegar uma hora que ele vai falar, ó, acabou a aposentadoria, ele vai seguir a vida dele de outra forma. E nesse momento pode ser que apareçam muitas lesões, porque é muito Sim. comum durante a trajetória do atleta, você foi atleta, eu fui atleta, a gente sabe que eu mesmo tenho lesões até hoje, mas que com a musculação eu consigo hoje viver bem com essas lesões aí. Joelho um pouco estragado, ombro um pouco estragado aqui, mas eu consigo viver bem graças ao treinamento de musculação. E aí, eu parar a musculação, as dores se tornam uma intensidade muito alta. O treinamento existido, ele literalmente dá uma qualidade de vida muito grande e me faz viver melhor e literalmente isso salva a vida da pessoa. Ela consegue viver melhor. E voltando a falar aí pela questão do atleta, né, a gente sabe que, infelizmente, ser atleta de alto nível não é sinônimo de saúde física, né, ali. Porque você está treinando em alta intensidade sempre, está dando ali o seu máximo, o seu corpo está no limite e você sempre vai ter uma lesão ou outra. Então, o alto rendimento nem sempre ele te traz saúde, né? Sempre vai trazer uma lesão ou outra, como a gente citou aqui agora, né? Nós somos atletas, então nós temos as nossas lesõezinhas aí. Mas a prática da atividade física, sim, como você disse, salva vidas, né? A musculação, o treinamento esportivo, né? Na questão aí das modalidades de luta e por aí vai. Então, é muito benéfico aí para a vida. Lê, show de bola. A gente já está encaminhando aqui para 1h30 e eu queria, antes da gente encerrar já, cara, tá voando tempo. Rapidinho, pô. Passou assim que eu nem vi, eu me assustei aqui na hora que eu olhei aqui no relógio, no computador aqui do lado. E assim, eu de verdade, eu acho que está sendo um papo muito rico de informação e quem está assistindo vai assistir isso aí depois, não vai se arrepender, porque são informações de pessoas que estão na prática, que estão lá na frente fazendo, que como comentei com você quando eu fiz o convite, quando eu iniciei a graduação, eu pesquisava muito sobre o tema de preparação física, atletas e tudo mais, pensando em um dia talvez acabar trabalhando com isso. A gente vai tomando outros rumos aí e acabou que não se tornou o meu carro-chefe. Porém, sempre pesquisando. E era uma carência muito grande de informação, porque ou a informação ela vinha com qualidade, mas de uma forma muito técnica e o leigo não entendia nada, no caso eu era o leigo, não entendia nada, ou então vinha umas coisas muito viajadas, assim, sabe? Os treinamentos que você falava, meu, cara, até eu que não entendia nada, sabia que não tinha nada a ver. Alguma coisa assim, totalmente sem nexo nenhum, perto do que deveria ser. E em vista dessa carência de informação, que surgiu a ideia de trazer esse tema aqui para o nosso podcast. E acompanhando o seu trabalho, por muitos profissionais, vendo o seu trabalho, falei, meu, eu acho que aqui, com o Leandro, eu vou ter informação que eu tanto pesquisei lá no começo. Então, por isso que eu falei e repito várias vezes para a galera que está começando, que está entrando, principalmente para estudante, cara, que está começando agora no curso de educação física. Esse tipo de informação vai ser muito valiosa durante o seu processo de formação, porque lá na frente, quando você estiver atuando, você vai lembrar dessas dicas aí da forma bem didática que a gente colocou para o pessoal e vai fazer daquela pessoa um profissional diferenciado, tá? Então, já mais uma vez agradecendo aí você por ter aceitado o convite de estar participando hoje. E queria que você deixasse para o pessoal alguma dica aí, qual seria a dica de ouro que você deixaria para a galera que está começando nessa área de treinamento para o aluno que está buscando se aperfeiçoar para se tornar um treinador, assim como você, e também para o atleta que está buscando uma preparação física, porque parte da informação que eu buscava também era como atleta que queria melhorar, não só um possível treinador. Para esses dois tipos de público, o atleta que está buscando melhorar a sua preparação física e precisa de informação, e para o aluno que está iniciando ali a graduação que também está buscando uma informação sobre preparação. Qualquer dica que você deixa para o pessoal aí, qual conselho que você deixa para eles? Certo, vamos lá. Primeiro, começando pelo atleta. Bom, pelo atleta não tem outro caminho. É buscar ali um acompanhamento profissional especializado, né? Com um treinador que realmente entenda da modalidade que ele pratica e possa passar um treinamento específico, né? Como a gente falou aí, a especificidade do treinamento é o que faz ele funcionar, né?
Então, tem que ser um treinador bem preparado e que tem essa vivência, como nós já comentamos. Não tem outro caminho, né? E, claro, é acreditar ali e seguir a periodização que o treinador passou, né? Porque às vezes a gente sabe que o atleta ele quer treinar mais, ele quer, pô, eu acho que eu posso dar mais, mas às vezes o descanso, às vezes não, sempre, né? O descanso, ele é muito importante. Ele é mais importante, às vezes, até que o próprio treino, né? Então, se você não descansar, você também não vai ter uma boa performance. Então, que o atleta tenha paciência e saiba que ele tem que treinar, mas também que ele tem que descansar. Então, ele tem que confiar ali no processo, ali no que o seu treinador estipulou ali para que ele possa executar, né? E para as pessoas, para os alunos que estão em graduação, a gente sabe que a faculdade ela te dá uma base, mas que você precisa buscar fora outros, mais a fundo o conhecimento, né? Então, pô, vá ali, procure estudar fora, procurar artigos, ler artigos, fazer cursos fora da faculdade e procurar trocar ideia com profissionais ali da área. Eu estou à disposição, quem quiser trocar uma ideia comigo e buscar algumas informações sobre isso, sobre preparação física, estou aberto a isso. Eu acho que é muito válido essa troca de experiência. O conhecimento, ele tem que ser passado à frente, né? Não pode ser algo que você guarda ali só para você, porque, pô, senão ele não tem valor nenhum, né? Já ali falando de uma forma mais filosófica, né? O conhecimento, ele tem que ser passado à frente. O conhecimento trancado ali não tem valor. Acho que a maior riqueza que a gente pode ter é o conhecimento. É algo que ninguém vai tirar de nós, né? Então, acho que essa troca é muito, muito importante e a busca, né, ali por conhecimento fora ali da faculdade, acho que é muito válido, né? Foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, porque eu tive um professor na faculdade, o professor Maurício, e ele me deu esse toque, né? Ele falou assim, galera, quando vocês estiverem aqui na graduação, procurem fazer cursos fora, vai se especializar, vai buscar outros conhecimentos, porque quando você terminar a faculdade, você vai ter ali um preparo maior do que as pessoas que simplesmente só terminaram a faculdade e depois vão começar a se especializar. E foi o que eu fiz, né? Dentro ali, estando na faculdade, eu fui buscar curso fora, avaliação física, treinamento funcional, musculação, que é uma área que necessita que você vá buscar um conhecimento a fundo também, e por aí vai, né? Então, acho que esse é o maior toque que eu posso dar e deixar de contribuição. A busca pelo conhecimento, ele deve ser incansável, né? Concordo 100%. E para quem quiser procurar aí para conhecer mais do seu trabalho, faz aí o seu jabá, coloca para o pessoal onde eles podem te encontrar. Cara, eu divulgo o meu trabalho totalmente ali pelo Instagram, né? Então é Leandro Palomares, _, personal, né? Meu trabalho tá tudo lá no feed, salvo ali nos stories. Então quem quiser conhecer pode chegar lá e vai ter meu trabalho todo disponível, né? Pode me mandar mensagem ali pelo direct, eu vou estar conversando, respondendo, tirando dúvidas. Faço também a consultoria online por aplicativo, né? Um aplicativo bem bacana também na área para musculação, que tem vídeos explicativos ali, todos os exercícios. Então, de repente, o aluno está numa academia que o professor não consegue dar aquela atenção que ele precisa, né? Porque a gente sabe que a academia é muito cheia, principalmente no horário da noite, um professor para 60 alunos é muito pouco, né? Então, ele não quer dar atenção para o aluno, mas eles não conseguem, né? Então, esses vídeos ali explicativos dentro do aplicativo ajudam muito o aluno ali a saber que exercício que ele tem que fazer. Então, pode entrar em contato comigo, que eu vou ali estar à disposição para trocar uma ideia e para atender todo mundo. Leandro, show de bola. Mais uma vez, muito obrigado de você ter aceitado o convite aqui para estar participando dessa live. A gente sabe que a vida aí do treinador do personal é muito corrida, né? Começa a acontecer muito tarde todos os dias. Então, tentando aí casar esse horário já faz um bom tempo, agora deu certo. E tenho certeza que quem esteve junto aí aprendeu bastante durante esse nosso bate-papo aí. Quero lembrar todo mundo, antes da gente encerrar, que a live vai estar disponível também no YouTube, a partir de amanhã, provavelmente ela já deve estar. Eu vou subir o vídeo para vocês no YouTube, então vocês vão poder estar assistindo, os cortes vão sair também durante a semana, e também no Spotify. Então peço para o pessoal que está assistindo fortalecer a gente, procura lá, Papo Faixa Preta, o link está na bio do meu Instagram, dentro do YouTube, do Spotify, segue lá e se inscreve no canal do podcast para estar fortalecendo e a gente está conseguindo também
dar mais relevância para os temas que nós estamos trazendo aqui, voltados às artes marciais, e que cada vez mais pessoas possam conhecer trabalhos aí como o seu, que essa é a ideia principal, fazer pessoas que de fato fazem a diferença para que quem procure, esteja à procura aí de informação e tudo mais, chegue até vocês, profissionais que a gente está trazendo no podcast. Leandro, valeu mais uma vez, muito obrigado aí, bom final de semana para você, e a gente se encontra aí na academia treinando então para continuar esse papo que estava muito legal, e já fica aí o próximo episódio aí, a gente abordar mais alguns temas de preparação física também. Podemos fazer sim. Se quiser levantar umas perguntas, algo que a gente possa, tipo, fazer respondendo perguntas aí da galera, é bem bacana, a gente pode fazer também. Vamos abrir as caixinhas de perguntas aí, então, para a gente já marcar uma próxima, só respondendo a dúvida da galera sobre preparação. Gostei. Podemos, já viu a galera comentando aí que vai aplicar o que a gente estava comentando aí sobre treinamento no dia a dia, eu acho bem bacana, eu acho que estar aqui com você hoje é um reconhecimento importante, fico muito feliz do meu trabalho, né, porque a gente sabe, a gente não vê muitas vezes que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho ali, então estar aqui é um reconhecimento do meu trabalho e eu fico muito feliz, né, poder estar passando um pouco da minha experiência e um pouco também do meu conhecimento, e saber que as pessoas aí, como comentaram, vão estar aplicando aí no seu treinamento, isso é muito legal. Meu, show de bola. Galera, obrigado a todos que acompanharam aí o nosso 8º episódio e nos vemos em breve aí com o anúncio do 9º episódio que já está engatilhado também. Em breve o pessoal vai ficar sabendo. Assim que sair os nossos cortes, já divulgo para a galera aí, para estar chamando todo mundo. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus todos que acompanharam e até a próxima. Até.